Fala aí galera, dando continuidade ao nosso estudo, hoje a gente vai ver o último tipo de movimento da cinemática, que é o movimento circular uniforme. Então, bora lá para o vídeo, bons estudos! Então galera, o que é o movimento circular? O movimento circular, como o próprio nome já diz, é um movimento em torno, circunscrevendo um círculo, ok? Esse movimento ele ocorre de forma uniforme. Uniforme quer dizer o quê? Lembra lá do movimento retilíneo uniforme? É um movimento onde não há aceleração. Então, se eu falei que não há aceleração, por que eu escrevi aqui uma aceleração? Ok, existe uma aceleração, só que essa aceleração é uma aceleração centrípeta. Ela modifica a direção da velocidade, e isso é aceleração centrípeta. Ela age modificando a direção da velocidade. E a gente vai ver aqui como isso ocorre, ok? Então, vamos ver aqui uma simulaçãozinha do movimento, ó. Tá vendo? A aceleração, ela vai modificando a direção da velocidade e a velocidade ela é tangencial ao movimento. E a aceleração a gente observa que ela sempre aponta para o centro do movimento. Então a aceleração, ela é uma aceleração que a gente chama ela de centrípeta e a velocidade ela é tangencial ao movimento, ó, tá vendo? À medida que o móvel ele vai realizando a curva, existe sobre ele uma aceleração, que ela é centrípeta, e uma velocidade que é tangencial. Imagina, por exemplo, que fosse uma cordinha e uma pedra. Então tem uma criança aqui segurando uma cordinha rodando em volta, né, do próprio punho, uma pedra que vai fazer um movimento circular. Imagina que em algum momento eu cortasse a cordinha. A pedra ela sai em movimento tangencial no ponto onde foi cortada a cordinha. Então a velocidade no movimento circular ela é conservada. E ela só aparece se eu cortar a cordinha. Aí ela aparece e ele sai em movimento retilíneo tangencial ao ponto que eu cortei a cordinha nesse caso, né, que seria o caso do exemplo, mas todo movimento circular, ele tem que ter então uma aceleração associada, que é a aceleração centrípeta. Sempre existe. OK? Então vamos lá. Observe o seguinte, ó. Eu tinha uma bolinha que ela estava numa posição inicial aqui, num dado instante de tempo t. No instante posterior, ela se moveu e foi parar nessa posição aqui, ó. Então ela andou na circunferência um comprimento L, que é o comprimento da circunferência. A circunferência ela tem raio R. E o ângulo de posição dela inicial e posição final eu vou chamar de θ, ok? Então eu posso definir uma velocidade angular. Como é que eu faço para eu definir uma velocidade angular que eu vou chamar de ômega? O ômega vai ser o Δθ, ou seja, a variação de ângulo, Δθ, dividido pelo intervalo de tempo, por ΔT. Então o ômega é Δθ sobre ΔT. E a gente viu que quando a gente encontra essa letra grega, o delta, na física, quer dizer o quê? A grandeza avaliada no instante final menos a grandeza avaliada no instante inicial, ou seja, o θ final menos o θ inicial, ou seja, a variação angular, dividido então pela variação temporal, tempo final menos tempo inicial, que é o ΔT. E qual que é a unidade da velocidade angular? A unidade da velocidade angular é o radianos por segundo. O radiano é uma unidade de ângulo, né? Uma unidade de ângulo, e o segundo unidade de tempo. Então vamos entender o que é o radiano. O radiano quer dizer o seguinte, ó. Se eu pegar o θ em radiano, nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo raio. O comprimento percorrido pelo móvel, né? Dividido pelo raio. Então, θ em radianos nada mais é do que L sobre R, sendo que o L é o comprimento dado aquele ângulo e o R é o raio, ok? Mas geralmente o que a gente faz para passar graus para radiano é usar uma outra relação, que é essa daqui, ó. Π radianos equivale a 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo em radianos e quero passar para graus, como que eu faço? Basta eu colocar aqui, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2π radianos.
ele vai equivaler a x graus. Então, eu tenho que, fazendo a multiplicação cruzada, regra de 3, eu tenho que π vezes x é igual a 2 vezes 180 vezes π. Ou seja, π vezes x é igual a 360 π. Corto o π que aparece dos dois lados, x é igual a 360 graus, que é o que está na esquerda aqui. Então, se eu tenho um ângulo em radiano e quero passá-lo para graus, basta eu colocar o x aqui onde está o lado, né, direito, que é o grau. Se eu tenho um ângulo em graus e quero passar para radiano, eu faço exatamente o contrário. Eu coloco embaixo do 180 o valor em graus e aqui eu coloco o x do lado de cá. E eu consigo passar de graus para radiano, ok? Só que para eu colocar na equação da velocidade, eu sempre vou colocar em radianos, ok? Então vamos lá. A velocidade linear, que a gente também pode definir, ela é dada da seguinte forma. Ó. Observe essa fórmula aqui, que eu vou colocá-la aqui embaixo. Ó. Eu tenho que θ radianos é igual a L sobre R. Se eu passar esse R para cima multiplicando, vai ficar assim, ó, θr igual a L. Observe que eu posso dividir por ΔT os dois lados, que é isso aqui, ó. θr dividido por ΔT é igual a L sobre ΔT. E se eu divido os dois membros por ΔT, eu não altero a equação. Então, eu tenho que θ sobre ΔT nada mais é do que ômega, que é a velocidade angular. E L sobre ΔT é a velocidade linear, é o quanto ele percorreu dividido pelo intervalo de tempo. Então, a gente fica com essa relação aqui, ômega R é igual a V. Ou escrevendo ao contrário, V é igual a ômega R. E assim que a gente define a velocidade linear, ok? A aceleração centrípeta, que a gente viu que também existe, ela é definida da seguinte forma. Ó. A aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a aceleração centrípeta, ok? Então, agora a gente vai definir duas grandezas extremamente importantes, que é a frequência e o período. Como esse movimento ele é um movimento periódico, ou seja, o móvel ele descreve sempre uma circunferência completa em um intervalo de tempo constante, a gente chama isso de movimento periódico, exatamente porque ele é uniforme, a gente pode definir então o período e a frequência. Então tá aí, ó, período e frequência. O período o que é? O período nada mais é do que o tempo que ele demora para descrever uma circunferência completa, ou seja, fazer uma revolução completa, dar uma volta completa. E frequência nada mais é do que quantas voltas completas ele dá em um intervalo de tempo constante, que pode ser 1 segundo, que é a frequência em hertz, ou 1 minuto, que é a frequência em voltas por minuto, ok? Tendo definido o período da frequência, a gente observa que o período nada mais é do que o inverso da frequência, e a recíproca também é verdadeira, a frequência é o inverso do período, que é o que a gente colocou aqui, né? Então, a gente pode reescrever tanto a velocidade linear como a velocidade angular em função do período e da frequência. Então, reescrevendo a velocidade angular com relação ao período, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, a velocidade angular ela é Δθ sobre ΔT. Então, quando o móvel ele descreve uma circunferência inteira, ele dá uma volta completa, ele anda quantos graus? Ele vai andar exatamente 360 graus. E como a gente já tinha feito a relação entre graus e radianos para o ângulo de 360, lembra que a gente usou 2π e o ângulo deu 360 graus? Um pouquinho mais atrás no vídeo. Então, eu vou usar já essa relação direta. Então, eu sei que quando ele dá uma volta completa, ele anda 2π na circunferência em termos de radiano. E eu sei que se ele deu uma volta completa, ele andou um período. Se ele andou um período, então, o intervalo de tempo é t, é o próprio período. Então, a velocidade angular em termos de período, ela é 2π dividido pelo período. E como eu sei que o período ele é o inverso da frequência,
eu também posso escrever em função da frequência. Basta eu pegar o período e colocar o inverso. Jogo para cima é a frequência. Então, a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Veja que eu escrevi, então, a velocidade angular sabendo apenas do período ou da frequência de movimento do meu móvel, ok? Então, podemos também escrever a velocidade linear da seguinte forma. A velocidade linear, conforme a gente chegou na formulazinha, ela é ômega-r, ou seja, velocidade angular vezes o raio. Então, eu pego a velocidade angular e substituo aqui, ó, e eu fico com isso aqui. Velocidade linear é igual a 2πr dividido pelo período. Ou então, velocidade linear é igual a 2πr vezes a frequência. Ok? Essas relações a gente vai usar demais quando a gente estiver vendo, por exemplo, os movimentos harmônicos, as ondas. Então, sim, essas relações são extremamente importantes que a gente guarde e aprenda. E saiba de onde elas vieram. Ok? Então, galera, aqui nesse vídeo a gente viu todas as equações que estão envolvidas no movimento circular uniforme. No próximo vídeo, que é a parte 2 dessa aula, a gente vai ver os mecanismos de transmissão de potência, que é a engrenagem, o eixo e a correia. E a gente vai voltar, então, em alguma dessas relações para a gente deduzir as fórmulas relacionadas às transmissões, ok? Então, eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima!